Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Nesta passagem, o rei Acabe, rei de Israel, ele havia assumido o trono e foi o pior rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que, como já não bastassem os pecados dele, ele ainda se casou com Jezabel, uma mulher terrível, meus irmãos. Isso nós podemos ler no capítulo anterior, no 16, versículos 30 em diante. E ali, meus irmãos, o fato é que Israel estava no meio de uma crise moral e espiritual sem precedentes. E Deus, no meio daquele problema, Deus levanta um profeta, o profeta Elias. Esse profeta, até então desconhecido, ninguém havia ouvido falar dele na Bíblia, Não havia menção do nome dele antes. E de uma cidade também desconhecida, Tisbe, porque Elias é o tisbita. Então isso é o que a Bíblia fala sobre o Elias. Ele aparece, Elias o tisbita, amém. E ele entrega uma mensagem para o rei Acabe. E a mensagem era que não ia chover segundo a minha palavra. Olha só, meu Deus do céu. E ele falou, deu o recado de Deus e saiu, foi embora, e Deus falou para ele, Deu essa ordem acima, para ele ir habitar ali do lado, nas margens do ribeiro de Querite. E Elias obedeceu, aleluia. Obediência, meus irmãos, misericórdia. Isso que nós precisamos entender, que a obediência gera bênçãos. Imagina uma pessoa, um ser humano, aspas, normal, eu vou lá e Deus vai mandar o corvo trazer carne para mim, outro corvo trazer pão. Então, sabe, falta de fé. Elias não, Elias conhecia o Deus ao qual servia. Ele obedeceu, foi e não faltou pão, não faltou carne, tinha água. Quando secou o ribeiro, Deus providenciou uma outra fonte, mas isso não é objeto de questionamento aqui hoje. Vamos nos focar aqui nesta mensagem. O fato, meus irmãos, que todo o universo obedece a Deus. Nós podemos ver, meus amados, que Jonas, quando estava fugindo do Senhor, Deus deu uma ordem para o peixe, Jonas 1,17, o peixe foi lá e engoliu Jonas. Lá no capítulo 2,10, Deus dá ordem para o peixe e o peixe vomita Jonas. Olha só, o peixe lá embaixo d'água obedece a Deus. Isaías 40:26 vai dizer que Deus chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. Olha só. Vai dizer também lá em Marcos, capítulo 4:39, vai dizer, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta. O mar e o vento obedeceu. Olha só, todo o universo obedece ao Senhor. Poderia citar aqui vários outros exemplos que Deus dá ordem para a natureza, E a natureza obedece. Dá ordem para os animais obedecem. Agora, e o ser humano? Misericórdia. Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Ouve agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor. Misericórdia, Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna,
que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, queremos lhe pedir perdão por todas as vezes que desagradamos a Ti, Senhor, desobedecendo as Suas ordens. Perdoa-nos, Senhor, por amor de Ti, perdoa-nos. Lembra-te, Senhor, nós somos pequenos, somos pó e cinza. Estamos tão preocupados com os negócios dessa terra. Nos preocupamos com os recursos para comer, beber e alimentar nossa família. Nos preocupamos com tantas futilidades, as quais chamamos de necessidades. E muitas vezes nos esquecemos de priorizar as coisas do reino e a sua justiça. Nos preocupamos com a saúde e nos esquecemos que o Senhor é o Deus que sara todas as enfermidades. Nos preocupamos em arrumar um melhor emprego e nos esquecemos que o Senhor é quem abre e fecha a porta. Nos preocupamos com os nossos familiares, nos esquecemos da Tua palavra que nos conforta dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Nos preocupamos, andamos ansiosos por tantas coisas, ou seja, fazemos exatamente o contrário ao que está escrito na Tua palavra, que nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Também está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Oh, meu Pai, nos ensina, Senhor, a sermos melhores servos, nos ensina a sermos melhores filhos, nos ensina a sermos obedientes a Ti. Cuida de nós, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos concedido, em nome de Jesus. Tenha um ótimo e abençoado dia, na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.